Agora, portanto, permanecem a fé, esperança, caridade. Estas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Hoje, dia 29 de junho, celebramos o dia de São Paulo Apóstolo e São Pedro, considerados os pilares do cristianismo. São Paulo Apóstolo, chamado Saulo, nasceu em Tarso, Cilícia, atual Turquia. Era judeu e cidadão romano, o que lhe dava uma situação privilegiada. São Paulo havia recebido uma excelente educação e instrução na fé judaica, sendo aluno de Gamaliel, um rabino e neto de um grande educador judeu, líder dentre as autoridades do Sinédrio, mestre e doutor da lei. Assim, São Paulo era um homem muito culto. Falava grego, latim e hebraico. Naquela época, os cristãos eram perseguidos, torturados e mortos. E São Paulo, ainda chamado Saulo, ajudou na perseguição aos cristãos, sendo conivente com a morte de São Estevão, que morreu apedrejado em Jerusalém. Em sua perseguição contra os cristãos, São Paulo parte para Damasco, para que pudesse prender o máximo de cristãos que encontrasse e conduzi-los aos chefes dos sacerdotes. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém, presos, os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Mas enquanto São Paulo cavalgava a caminho de Damasco, eis que uma luz incandescente o surpreende. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolve de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem é, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Depois disso, São Paulo não enxergou mais e ficou cego por 3 dias, e durante esses 3 dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco vivia um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão: Ananias. Ele respondeu: Estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu: Levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém com o nome de Saulo, de Tarso. E assim Ananias fez. Partiu em busca de Saulo e impôs sobre ele as mãos, e logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas, e recuperou a visão. Recebeu então o batismo e, alimentando-se, sentiu reconfortado. Com muita coragem e fé, São Paulo pregou o Evangelho de Cristo em muitos lugares. A partir de Antioquia, na Síria, ele e São Barnabé partiram para Chipre. São Paulo também foi a Salamina e em Pafos. Ele, que ainda chamava-se Saulo, passa agora a ser chamado de Paulo. Vai também para Panfilha, Perge, norte da Macedônia e Corinto, onde conhece Priscila e Áquila. São Paulo evangelizou ainda em muitos outros lugares. São Paulo foi e continua sendo um dos mais influentes escritores cristãos, tanto assim que é considerado padroeiro das comunicações. Muitas de suas cartas se tornaram famosas, como a carta escrita aos Coríntios. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse o meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade,
isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Não faz nada de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Estas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Por ser cidadão romano, São Paulo não podia ser crucificado. Ele foi então preso e decapitado em Roma, por ordem do imperador Nero. Senhor, fazei-nos fortes e corajosos como São Paulo apóstolo. São Paulo e São Pedro, rogai por nós. Amém.